Bom, boa noite de novo. Vamos dar sequência a essa série de vídeos e entrar nas partes mais delicadas do plano orçamentário, que é a elaboração do fluxo de caixa, da DRE e do balanço patrimonial. Como vocês estão cientes, vocês viram nos 2 sábados que nós trabalhamos juntos e relembraram esses vídeos que antecederam a esse, tudo é uma sequência, tudo fica muito relativo a você pegar a informação, realizar algumas operações básicas e depois transportar os valores para os quadros que são necessários. E no fluxo de caixa vocês vão ver que é a mesma coisa. Então nós vamos começar agora pelo fluxo de caixa. Eu vou explicar como que vai ficar o primeiro na parte da receita dos 3 meses, na parte das despesas. Vou falar de uma maneira mais tranquila, mais genérica, porque eles são, em alguns casos, repetitivos. O que a gente tem que relembrar do nosso enunciado é que as receitas são obtidas da seguinte maneira: recebimento com 30 e com 60 dias. E que todos os gastos, inclusive a compra de matéria-prima, são pagos no mês subsequente. Ou seja, nós não vamos ter desembolsos dentro do mês em que as despesas ocorrem, tá? Então vamos lá. Fluxo de caixa. O quadrinho do fluxo de caixa é esse aqui, né? Então a gente começa com a primeira linha, vendas totais. Essa linha vendas totais eu utilizo para ficar mais fácil para você preencher as linhas de baixo. Então ela é um referencial, ao invés de você estar indo lá atrás e voltando, você vai pegar as vendas totais do mês de julho e colocar aqui agosto e setembro. Elas não representam entradas de caixa. Elas vão servir de parâmetro para que a gente possa preencher essas 2 outras linhas. Então, a próxima linha é o que? Vendas à vista, recebimentos à vista, desculpem, e recebimento de vendas a prazo. Olha, nós não temos vendas à vista. Então, vendas à vista vai ficar com valor zerado ou sem valor. Vendas a prazo, como nós dividimos nossas receitas em 30 e 60, nesse primeiro mês de julho não tem recebimento nenhum de prazo, né? No próximo mês eu vou ter. Então, olha, aqui nossas vendas, aqui nessa segunda linha tudo zero, nessa terceira linha é que nós vamos ter os valores, tá? Se vocês quiserem segregar, então, e colocar aqui a prazo 30 dias e aqui a prazo 60 dias, para ficar até mais claro, pode, tá? Se não quiser, não tem problema não. Então, em julho, 0 aqui, 0 aqui. Em agosto, eu vou ter metade da receita de julho entrando aqui. Somente isso. 0 na outra, beleza. Em setembro, eu vou ter a outra metade da receita de julho, mais metade da receita de agosto, tá? Então, vai ficar dessa maneira, olha, aqui nenhuma entrada, total 0, aqui de entrada metade da receita de julho, né? Aí você já pode puxar o total, e aqui em setembro, metade da receita de julho e metade da receita de agosto. E aí você puxa o total. O restante da receita que ficou sem ser recebido, ele vai entrar lá no nosso balanço patrimonial como duplicatas a receber
ou como clientes. As contas são sinônimos, né? Então a gente vai trabalhar dessa maneira. Bom, total das entradas, fácil de ser puxado. Agora a gente começa nas saídas. E aqui, no primeiro mês, nós não temos nenhum desembolso, exceto a reforma, que foi paga à vista. Então nós vamos lançar somente o valor da reforma aqui. O restante tudo é para o mês subsequente. Tá? Então, no mês de julho, nenhuma saída, exceto reforma. No mês de agosto, bom, nós vamos lançar a compra da matéria-prima de julho no mês de agosto. Os custos de produção, outros custos de produção, nós vamos pegar os outros custos de produção menos a matéria-prima e menos a depreciação, porque depreciação não é movimento financeiro, depreciação é uma movimentação econômica, ou seja, altera o nosso resultado, mas não altera o nosso caixa, ela também tem que ser expurgada daqui. Então, quando tem essa linha, outros custos de produção, eu tenho que tirar a matéria-prima, que já foi lançada aqui em cima, e bem a depreciação, tá? E isso eu vou lançar de julho, eu vou lançar em agosto, e as de agosto eu vou lançar em setembro. As de setembro, que não forem lançadas, vão ser lançadas no nosso balanço patrimonial, nas nossas obrigações, tá? O mesmo vai ocorrer com as nossas despesas administrativas e com as nossas despesas comerciais. As de julho eu vou lançar em agosto, as de agosto eu vou lançar em setembro e as de setembro vão para o nosso balanço patrimonial, tá? Elas vão ficar para serem pagas no mês de outubro. Nós vamos encerrar nossa atividade aqui em termos de apuração em setembro. Bom, eu deixei uma linha aqui de outros desembolsos, se alguma coisa ocorresse, e a linha dos equipamentos aqui. Olha, equipamento é o pagamento da parcela. Aqui na atividade do Etienne, nós começamos a pagar os equipamentos em setembro. Então, durante o mês de julho e o mês de agosto, nós não teremos valores lançados aqui nessa linha de equipamentos. Nós só vamos ter valores lançados aqui no mês de setembro. Como ele foi adquirido em 10 parcelas, aqui no caso do Etienne foi adquirido em 10 parcelas, as demais parcelas, ou seja, as 9 restantes, vão aparecer no nosso balanço patrimonial no lado do passivo. Então, muita atenção quando eu falo, olha, isso aqui vai aparecer no passivo, isso aqui vai aparecer no ativo, porque senão você não consegue montar a resolução desse exercício, tá? Então, muita atenção, reveja essa explicação aqui das receitas, dos desembolsos, e aí a gente vai dar sequência. Bom, vocês já puxaram lá atrás, né? Quando eu falei que tinha morrido aqui as receitas, vocês já puxaram os totais. Aqui vocês vão fazer a mesma coisa, vocês vão puxar os totais das nossas saídas, tá? Vocês vão preencher tudo e vão puxar o total das nossas saídas. O resultado de caixa, a gente vai ter, o seguinte, total das entradas menos total das saídas. Resultado de caixa pode ser um valor negativo. Nós podemos ter pago muito mais do que recebemos. Para isso aqui existe o suprimento de caixa, tá? Então nós começamos a nossa empresa, no caso do nosso exercício, com um valor razoável de caixa disponibilizado. Alguns podem virar e falar o seguinte, não, mas a gente tem que lançar no nosso fluxo de caixa o capital disponibilizado. Pode ou não pode? Eu posso considerar como eu gosto de considerar
como sendo o saldo inicial para a nossa empresa. Tá? Se quiser lançar no recebimento, não tem problema, ele vai simplesmente desaparecer do nosso saldo inicial. O resultado de caixa, que é o que me interessa, ele vai ficar o mesmo. Tá? Então vamos lá. Aí nós vamos ter aqui o resultado de caixa, então, entrada menos saída. Aí nós vamos ter o saldo inicial de caixa. Como eu falei agora, o saldo inicial, eu coloco como saldo inicial o valor do capital social. Se você quiser ter colocado o capital social como entrada cá em cima e deixar o saldo inicial zerado, não tem problema, porque o final aqui, que é o saldo de caixa, ele vai ser o mesmo. Tá? Então, ó, saldo inicial de caixa, coloquem o capital social, aí vocês vão ter o quê? Olha, nesse primeiro mês é óbvio que o nosso resultado de caixa deu negativo, porque nós não tivemos entrada, mas tivemos a saída, que foram as reformas. Então, o nosso resultado de caixa é um número negativo, mais o saldo inicial. Um número negativo mais o saldo inicial vai dar um número positivo pelo volume de saldo inicial, mas um pouco menor. Beleza. Esse saldo final, ele passa a ser o meu saldo inicial do outro mês. Depois que eu fiz todos os lançamentos dos valores aqui, encontrei o total das entradas menos o total das saídas, eu vou encontrar o resultado de caixa do mês de agosto. Encontrei um valor, não me lembro se era positivo ou negativo, no caso do Etienne, mas vocês vão encontrar. Se ele for positivo, a operação é de soma normal. Se ele for negativo, continua sendo uma soma, mais de um número negativo. Então ele vai diminuir o seu resultado de caixa. Muita atenção com relação a isso. Caixa significa desembolso. Tá? Fizemos a operação do mês de agosto, vamos fazer a mesma coisa no mês de setembro. O saldo final de agosto, ele se torna o saldo inicial de setembro. Saldo inicial de setembro mais o resultado de caixa igual ao saldo final. Esse saldo final, ele vai para o nosso ativo circulante, lá no balanço patrimonial. Tá? Então, depois que preenchemos esse caixa, ele requer muita atenção, porque você tem que estar sempre ligado no que foi falado lá no início. Então, se foi recebimento à vista, se foi recebimento a prazo, você tem que estar informando isso aqui e representando isso aqui. Se os pagamentos foram à vista ou pagamentos a prazo, da mesma maneira. Tá? O próximo passo é a nossa DRE. Está quase no final. Né? A nossa DRE, ela agora, eu já não me preocupo se houve ou não pagamento ou se houve ou não recebimento. Ocorreu no mês de julho, lança-se no mês de julho. Ocorreu no mês de agosto, lança-se no mês de agosto. Ocorreu no mês de setembro, lança-se no mês de setembro. Então eu vou pegar a minha receita, que está lá no quadro 1, os impostos que estão lá nas minhas despesas comerciais variáveis, tá? Como aqui não é uma DRE contábil, não precisa nem surgir aquela polêmica onde que o Simples vai encaixar. Tá? Aqui eu simplesmente segrego, porque imposto você não tem como controlar. O Simples Nacional, ele é uma coisa estipulada pelo governo. Equivale àquelas contas redutoras, PIS, COFINS, contribuição social, contribuição vai lá embaixo, PIS, COFINS, ICMS, ISS e IPI, né? Equivale a essas redutoras. Então, receita, quadro 1, impostos, quadro das despesas variáveis, mês a mês. Aí nós vamos pegar e fazer a subtração. Aqui eu já pus até uma cola para vocês, olha. Este menos este é igual a este. Este menos este é igual a este. Então basta seguir os operadores, tá? Então, ó, encontrei a nossa receita líquida. Eu vou pegar o nosso CPV. CPV está naquele quadro depois do custo médio dos estoques. E vou pegar o de julho, o de agosto, o de setembro. Bom, receita líquida menos CPV igual ao lucro bruto. Vocês vão observar que esse lucro bruto é igual à nossa margem bruta. Tá? Igual
entre aspas, porque nós vamos ter tirado os impostos. Falei uma besteirinha aqui, né? Como nós tiramos o imposto aqui nessa nossa DRE, nessa posição, ele não vai ser igual, ele vai estar fora, tá? Desculpem a falha técnica, eu não vou corrigir o vídeo não, que é ruim, hein? 15 minutos de fala, tô doido. Então vamos lá. Bom, as nossas despesas administrativas, nós vamos pegar, ela vai ser igual para os 3 meses, somente a despesa administrativa vai ser igual. As nossas despesas comerciais, incluindo a comissão. Olha, a despesa comercial nós separamos mês a mês, por causa das variações que a gente tinha em função da nossa receita. Lucro bruto, menos despesa administrativa, menos despesa comercial, igual nosso lucro operacional. Aqui eu coloquei uma linha mais ou menos receitas ou despesas não operacionais de pura sacanagem. Não tem nenhuma receita ou despesa não operacional nessa nossa empresa. Olha, a reforma do imóvel, aqueles 10 mil reais no caso desse exercício que foi lançado, ela não entra como despesa, tá? Ela é um investimento ou então uma antecipação que poderia ser combinada com o dono do imóvel. Não precisa entrar nesse detalhe. Você só tem que atentar ao seguinte: se ela for recuperável, vai ter o tratamento igual nós fizemos. Se ela não for recuperável, ela vai ter a depreciação, né? Ou seja, aquela reforma nossa vai perder o valor a cada mês que a gente passar dentro do imóvel. No nosso caso, não perde o valor porque ela foi considerada recuperável. Isso fica quase que nas entrelinhas do tratamento contábil. Beleza. Então, isso aqui é zero. Eu tenho o nosso lucro do período, que coincidentemente vai ser o nosso lucro operacional. Vou repetir esses 3 camaradas aqui. Eu vou ter um lucro para julho, um lucro para agosto e um lucro para setembro. Esses 3 eu tenho que somar e encontrar um valor total do lucro aqui. Diferentemente do fluxo de caixa, onde eu só pego o último valor, tá? No fluxo de caixa eu só pego o último valor. Aqui na DRE não, eu tenho que somar, porque eles são acumulativos. Então muita atenção. Aqui eu somo os 3 porque eu vou pegar o lucro do período, e lá no fluxo de caixa eu só pego o lucro final, o resultado final. Bom, podemos passar para o balanço patrimonial, o lado do ativo. Beleza, quase. Olha, no nosso ativo, nós vamos considerar o seguinte: nós já vamos considerar aqui como caixa os 150 mil do capital social. Então nós só vamos ter valores aqui em agosto, caixa 150 mil aqui, mais nenhum valor embaixo, total do circulante 150 mil. Nós não compramos ainda, isso foi a abertura da empresa, total do nosso ativo, aqui nesse caso, que aqui o não circulante foi zero, não tem valor aqui. Nosso ativo, então, nós vamos considerar os 150 mil. Tá? Então, o inicial ele é muito simples, é somente o valor de 150 mil. Vamos fazer isso com o nosso passivo, que aí a gente mata o inicial de uma vez. Então, muita atenção, somente aqui no caixa, aqui no total e depois novamente aqui no total final do ativo. No nosso passivo, ele vai aparecer em 2 lugares também. Aqui nós temos um monte de coisa para pagar, né? Mas aqui nós não temos nada. Então essa primeira coluna do circulante é zero. Aqui o não circulante também nós não temos nada. Nós vamos ter aqui no capital social o valor de 150, o total do PL que é 150 e o total do passivo que é 150. Beleza? Parte inicial então morta. São somente esses lançamentos. Vamos lá, vamos fazer
a parte de setembro final. Olha, nós não podemos esquecer de nenhum pedaço. Isso é um problema. Vamos por linha, caixa. Essa primeira coluna, então, nós já preenchemos, né? Caixa. Esse valor que vai aparecer aqui é o meu saldo final do fluxo de caixa. Então, é o meu saldo final do mês de setembro, tá? Saldo final de setembro, ele vem para cá. A segunda linha são os nossos estoques. Estoque. Ele vai ser o valor que vai aparecer no último quadrinho dos meus estoques, lá atrás. Então, se eu voltar aqui, lá no custo médio, lá no quadro do custo médio, ele vai ser o último valor aqui, olha. Ele vai estar aqui. Esse é o valor. A Fernanda é 0, porque aqui não sobrou, 0 lá também, tá? Então, vocês já sabem que o estoque é o último valor que é representado lá no ativo circulante. Depois desse ativo circulante do estoque, a gente tem mais um item apenas aqui nesse balanço patrimonial. A gente tem apenas o item cliente. Esse aqui já é mais enjambradinho. Olha, vamos relembrar o que aconteceu com a nossa empresa. Nossas vendas foram todas recebidas? Não. Nós só recebemos totalmente as de julho, metade da de agosto e não recebemos nada de setembro. Então, os nossos valores aqui colocados em clientes podem ser obtidos de várias maneiras. Ou você pega o total da sua receita menos o total recebido, lá representado do fluxo de caixa, ou você faz simplesmente manual. Você pode montar de várias maneiras. Mas o mais tranquilo é justamente isso. É você pegar o total das suas receitas menos o total que já foi recebido. Tá? Obrigado, meu filho. Então, vamos lá. O total vocês vão somar aqui, né? E vão fechar o nosso ativo circulante. Beleza. Bom, vamos passar para o nosso passivo circulante. Olha, eu tenho aqui o nosso imobilizado. Imobilizado, conforme eu falei lá no vídeo 1, lá no primeiro, ele vai ser o valor total do seu imobilizado, independente de você tê-lo pago ou não, de você estar devendo ou não. Comprou por 48 mil, vai lançar os 48 mil. A reforma, você vai lançar também o valor total que você gastou. A reforma foi paga à vista, mas aqui independe disso. Então você vai lançar o valor da compra, o valor da reforma. Aqui, na depreciação, você tem que levar em consideração os períodos que se passaram. Nós encontramos lá o valor do bem dividido pela quantidade de meses da sua vida útil. Vai ser o valor da depreciação mensal que vocês lançaram lá no quadro de produção, de custos de produção. Vocês vão pegar então, somar essas 3 depreciações, ou pegar um mês e multiplicar por 3, porque aqui nós estamos fazendo uma depreciação linear. Existem outros métodos de depreciação, mas não vem ao nosso caso. Tá? Como nós estamos fazendo a depreciação linear, nós vamos lançar o valor da depreciação negativo, ou seja, ele entra aqui como uma redutora. Beleza, já fiz o total do meu circulante aqui, vamos fazer o do não circulante. Imobilizado mais reforma menos depreciação vai me dar um total aqui. Este mais este igual a esse. Tá? Beleza. Nosso ativo, então, morto. Se não houve nenhum equívoco de conta lá atrás, os valores vão fechar perfeitamente. Tá? Vamos lá. Agora que é o pulo do gato. Agora que nós vamos ver se nós vamos conseguir fechar esse balanço patrimonial e falar assim, morreu.
né? Vamos lá. Bom, vamos começar pela parte fácil, que é a parte mais tranquila, que é o PL. O PL nosso, nós repetimos o valor, não houve um aumento de capital, né? Se tivesse ocorrido um aumento de capital, a gente estaria alterando o valor do PL. Como não houve, os valores são iguais. Os lucros acumulados, nós vamos pegar então aquele totalzinho dos 3 meses da DRE que eu falei para vocês do quadro anterior e vamos colocar aqui. Se for positivo, ótimo. Se for negativo, não tem problema. Nós vamos lançar ele aqui. E vamos somar um com o outro. Patrimônio de capital social mais lucros acumulados igual ao total do PL. Tá? Agora vamos começar a preencher essa moçada aqui. Vamos ver as nossas contas. Olha, não circulante, nós não temos nada que extrapolou o próximo exercício social. Tá? Então, apesar da gente estar encerrando em setembro, a gente não tem por que julgar nada do nosso financiamento para o não circulante. Ele é vencível em menos tempo do que o próximo exercício social. Então a gente deixa aqui sem nada. Aí vamos lá. Primeiro item, fornecedores. O que falta de fornecedores para a gente pagar? Olha, nós temos que pagar matéria-prima, né? Nós temos que pagar mais o que? Nós temos que pagar embalagens plásticas. Nós temos que pagar a mão de obra. Nós temos que pagar embalagens, né? Então, é a mesma coisa a gente pegar o nosso custo de produção do último mês, o custo total, né? Se a gente voltar lá no quadro do custo de produção, nós podemos utilizar de uma maneira bem mais rápida, né? Pegar esse total dos custos de produção aqui, ó, total dos custos de produção menos a depreciação, porque a depreciação não aparece ali também. Ela só vai ser utilizada, nós não vamos pagar a depreciação para ninguém. Ela está sendo consumida lá no nosso ativo não circulante, no nosso imobilizado. Então, quando a gente for lançar fornecedores, a gente pode simplesmente, como está bem aglutinado, ou seja, está concentrado, fornecedores lá está significando quase que outros custos, custos de produção. Nós vamos pegar aqui, ó, o total dos custos de produção de setembro, tirar somente a depreciação de setembro. Com isso, nós encontramos o valor que deve ser lançado lá naquela guia fornecedores, aqui no nosso passivo circulante. O próximo quadro são os impostos. Os impostos estão lá no quadro da despesa variável, imposto somente de setembro, porque o de agosto nós vamos pagar em setembro. Então aqui, quando a gente falar dessa parte aqui final, nós vamos estar nos referenciando somente aos gastos ou despesas do mês de setembro. Tá? Então, ó, aqui nós vamos lá para a matéria-prima e tiramos a depreciação. Custo da produção, tiramos a depreciação. Pimba! Imposto, nós vamos lá para a despesa variável de setembro e julgamos ele aqui. O próximo item são nossas despesas administrativas, né? Só tem um quadro dela. Depois nós temos as nossas despesas comerciais. Observem que nós temos aqui a segregação das comissões. Então, se você pegar a comissão de setembro e lançar ela aqui, o que sobrou é a sua despesa comercial. Tá? Frete, seguro e por aí vai. Bom, próximo tópico nosso são os gastos de produção, né? Diretos e indiretos. Nós lançamos tudo aqui em fornecedor. Se você quiser fazer a correção, né? Aproveitando que você deve estar fazendo a lápis e o gordinho aqui não olhou, então você pode fazer a diferença. Deixar aqui com o fornecedor somente a matéria-prima e lançar os outros custos de produção aqui. Beleza, né? Aqui os financiamentos. Os financiamentos é aquilo que eu expliquei. É o que falta para ser pago do seu imobilizado. Somou isso tudo,
encontrou o total do circulante, somou com o PL, com o total do PL, você vai encontrar um valor aqui que, coincidentemente, se tudo tiver sido feito de maneira correta, vai ser igual ao seu valor total final do ativo. Ativo igual passivo, tá? Sempre a gente tem que lembrar isso. Bom, esse vai ser o vídeo final. Eu espero que com ele vocês consigam resolver os exercícios, né? Eu ainda me coloco à disposição de vocês, conforme eu escrevi no e-mail, para poder tirar qualquer dúvida que tiver. Tentem fazer com calma. O fato de eu ter preferido colocar isso em vídeo e não em escrita é que você pode repetir várias vezes, né? À medida que precisar achar que é necessário, você pode repetir a explicação daquele quadro. Não entendeu? Manda um e-mail para o Fernando, liga para o Fernando, que o Fernando vai dar um jeito de tentar fazer uma explicação melhor. Como eu falei, isso foi tudo na base do improviso. Primeiro eu ia mandar para vocês somente mensagem de voz. Aí eu vi que mensagem de voz é uma meleca, porque eu dependia de streaming, né? Então fica complicado. Aí eu resolvi fazer igual o meu menino está fazendo. Meu menino pequeno, de 8 anos, está gravando vídeo e está colocando no YouTube, ele e os coleguinhas dele. Então eu falei, no YouTube a gente consegue ver o vídeo até no celular. E a primeira coisa que eu fiz foi testar para ver se vocês iam conseguir ver os vídeos, ou o vídeo, o primeiro vídeo que foi o piloto, no celular. Como eu consegui ver no meu, que é um caquinho, vocês vão certamente conseguir ver no de vocês. Então, a preocupação é isso, é você conseguir acessar isso em qualquer lugar e você ter uma oportunidade de estar revendo alguns conceitos que nós tratamos de sala de aula. O único ruim aqui é que não tem aquele contato físico que a gente tinha, né? Não tem as brincadeiras, né? Não tem aquela zoação dentro de sala. Mas eu espero que tenha sido útil para vocês. É uma experiência diferente também para mim. Eu vou estar tentando passar isso para vocês sem vocês estarem me questionando. Então, os questionamentos são aqueles que eu lembro. Numa próxima vez eu prometo fazer mais trabalhado, mais elaborado, mas foi dentro do tempo que eu arrumei aqui na folga da contabilidade, aproveitando um pouquinho do recesso de escola, para poder estar respondendo vocês, para poder estar atendendo vocês, tá? Se a gente não tiver mais contato, um abraço bem grande para vocês. Continuem com essa mesma vontade de aprender, igual vocês tiveram comigo. A turma de vocês foi uma turma muito boa de estar mexendo. Se eu ficar sabendo de algum apelido para mim, depois eu escolo vocês, tá? Apelido carinhoso não tem problema, né? Mas é isso que eu só desejo para vocês isso. Continuem buscando conhecimento, não parem nunca de querer aprender. A gente aprende todo dia. Todo dia, quando você lê um artigo, você lê um livro que você achava que você já tinha domínio, você enxerga essa situação de uma maneira diferente, né? E que vocês sejam muito bem sucedidos nas carreiras de vocês, cada um dentro da sua área, tá? Um grande abraço e contem comigo sempre que for preciso. Teve dúvida, não tem problema não, dá uma ligada pro Gordinho, manda um e-mail pro Gordinho aqui que a gente tenta ajudar. Eu não deixo vocês ficarem na dúvida sozinhos. Se for dúvida minha, nós vamos ficar em dúvida coletiva e vamos resolver ainda mais rápido, tá? Um abração para vocês, até mais.